E os taludes, os demais itens para fora, pode ser feito com auxílio de drone mesmo, drones de boa qualidade, que conseguem retirar aí a parte de vegetação, de casas e tudo, e deixar no terreno limpo. Isso aí ajuda bastante. Depois a gente vai passar para o projeto dos alinhamentos, né, da ferrovia, gerar os perfis longitudinais e criar os corredores. Antes de criar os corredores, a gente tem que montar um assembly que, na verdade, corresponde a essa seção tipo aqui. A gente monta o corredor todo com a plataforma, o tamanho da plataforma que a gente quer, a inclinação, a altura de lastro, o tipo de dormente que vai usar, a largura do ombro, do lastro, as inclinações do lastro e a entrevia. Tá? Montando isso, a gente consegue rodar o corredor. Então, vamos lá para as configurações iniciais, né? Deixa eu só trocar de tela aqui. Estão vendo a minha tela do Civil 3D? Sim. Sim. Então vamos lá. Bom, não sei se todos têm o software aí, mas não tem problema não. Depois vocês baixam aí, pegam a aula lá no YouTube, que a Stephanie vai disponibilizar. Primeira coisa, a gente tem que baixar o Civil 3D. A gente não vai trabalhar com esse modo aqui imperial, tá? Só métrico. Porque aqui está no Brasil, imperial, a gente usa nos Estados Unidos, que eles usam no sistema internacional de medidas, eles usam FIT e a gente usa metro. Então, se você usar esse imperial aqui, o seu arquivo vai começar a dar problema de unidade de medida. Tá? Então, a gente sempre usa o métrico, que é esse daqui, o civil métrico. Tá? Como eu coloquei aqui. Abre um arquivo novo aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, a gente vai configurar aqui o arquivo. Eu tenho um modelo aqui já configurado, mas só para ensinar como é que a gente configura. Primeira coisa que a gente vai fazer é digitar aqui units, né? A gente pode usar tanto as palhetas, né, que a gente abre aqui do lado. Tem várias, isso aqui são todas as palhetas de ferramenta que tem aqui do Civil, é um mundo de ferramenta. Tá? Isso aí a gente aprende com o tempo, fazendo mesmo, né? Mas eu costumo usar muito os atalhos de teclado, né? São units aqui. Esse units, deixa eu só puxar ele para cá. Esse units a gente vai setar aqui quais são as nossas configurações. Então, o tipo aqui eu vou colocar decimal mesmo, deixando decimal. Precisão é quando a gente for medir alguma coisa, vai aparecer como precisão de 2, 3, 4 casas decimais. Eu costumo deixar aqui com 3. Né? Os ângulos vão ser medidos em grau, minutos, segundos. E aqui o principal, né, que eu acabei de falar, a gente vai colocar as medidas em metros também. Tá? E aqui a gente coloca na medida internacional. Com isso a gente já configura essa primeira parte. A próxima parte, a gente vai entrar nesse botãozinho aqui, ver o que está marcado. Isso aqui a gente não vai mexer muito, não. A gente vai entrar aqui primeiro nessa aba ToSpace, que é a aba principal do Civil 3D. Entrar em Settings, que na segunda aba a gente tem primeiro Prospector, né, que a gente mostra a superfície, os alinhamentos que foram gerados, os corredores, as seções típicas, né, que são essas assemblies aqui, subassemblies, e a superfície de projeto. Basicamente, no prospecto, a gente vai mexer com isso aqui. A gente vai trabalhar a superfície, os alinhamentos, os corredores e as seções típicas de montagem da ferrovia. Mas antes de chegar aqui, a gente tem que fazer uma configuração básica aqui no Settings,
aqui a configuração geográfica do terreno. Então, eu tenho que entrar aqui no Settings, vai aparecer o nome do desenho, que aqui eu não renomeei, né? Está aparecendo o mesmo nome que eu abri um novo. Eu aplico aqui o botão direito, né? Civil trabalha muito com o botão direito, tá, gente? É como se fosse o Windows. Aí a gente aperta aqui o botão direito, editar desenho. A gente vai editar aqui. Aqui a gente vai fazer algumas configurações aqui, só nessa aba de Units também, que é a projeção do datum. Aqui a gente vai trabalhar com as coordenadas do Brasil, né? Claro. E aqui a gente tem uma gama de posições geográficas, vamos dizer assim, né? Do Brasil. De acordo com o que eu colocar aqui, pessoal, a gente vai ter um tipo de posicionamento do nosso desenho aqui dentro. Antigamente trabalhava-se com SAD 69, né? E com as suas zonas. Zona 19, 20, 10, 23, 23S, 24S, 25. E a partir dos anos 2000 começou a trabalhar com outro sistema de posição geográfica, que é o SIRGAS. Então todos os projetos hoje em dia são feitos a partir do SIRGAS. SIRGAS 2000. Então a gente tem aqui a zona 22, 22S, 23, 24, 25. Belo Horizonte, Minas Gerais, região sudeste em geral é 23S, tá, pessoal? Por quê? Deixa eu abrir aqui um outro software que eu vou mostrar o porquê que é 23S, por que tem essa diferença. Tá? Vou entrar aqui no Google Earth Pro, que é um software também que todo mundo deve baixar aí, que ele é grátis, tá? Ele é disponibilizado aí gratuitamente. E ele ajuda bastante o nosso projeto aqui, os projetos principalmente conceituais. Então, eu vou colocar aqui no Bahia, pesquisar aqui a Bahia. Tá? Acho que eu vou ligar aqui a grade. Deixa eu só fechar esse coisa que está me atrapalhando. Aqui. Vou vir em ferramentas aqui. Opções. Sempre eu vou marcar esse aqui, Universal Translator de mercado. Tá? E onde é que está a grade aqui? Padrão. São. Visualizar. Grade já está aqui. Então, só tem que marcar aqui. Pegar um pouco mais perto. Regionalizar. Ué, deixa eu ver aqui. Rodovias. Aí aqui a gente tem a opção, vou dar um zoom aqui, de marcar o terreno, né? Como que o que precisa a gente marcar? Quando a gente marca esse terreno, a gente consegue visualizar a topografia em 3D das regiões. A gente vê que é uma região plana, que é já uma região bem montanhosa. Tá? A partir disso aqui, a gente consegue até fazer um estudo regional aqui para você fazer uma estrada, uma ferrovia, você saber mais ou menos onde você vai passar e ganhar terreno aqui, ver onde que eu tenho um melhor local aqui em distribuição de terraplenagem, gastar menos
consumir menos volume de material, ou gastar menos dinheiro para construir a ferrovia, né? Então a gente sempre faz parte de estudo topográfico, estudo de traçado. Mas se a gente mostra depois. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, por exemplo, aqui na região aqui que eu coloquei da Bahia. Se eu colocar aqui um grampo, a gente está vendo que aqui é a zona 23. Então o Brasil é dividido por zonas também. Então 23, se eu voltar aqui no civil, nesse ponto que eu coloquei essa aqui, 23. Tá? Então, se eu voltar aqui, vamos, sei lá, vou colocar no Maranhão aqui. Por exemplo. Né? Vou colocar aqui. Ó. Essa parte aqui de Sergipe, Alagoas, ó, Pernambuco, a gente está tudo na zona 24. Então, se aqui no civil eu for fazer um projeto que seja lá em Pernambuco, por exemplo, e eu setar aqui 24S, vai dar errado. Se eu setar 23S ou 22, vai dar errado. Então, a minha configuração do civil aqui é de acordo com o território que a gente está, de acordo com o território. Se eu fizer uma topografia aqui nessa região desse quadrante, 23, eu tenho que colocar lá 23S. Se for no 24, 24, e assim por diante, 22 e tal. Então, aqui a gente, região sudeste, é mais 23S aqui, que é Minas Gerais, uma parte da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Então, só para a gente entender o porquê dessa configuração. Tá? Posso desligar aqui. Então, aqui se eu colocar aqui o 23S, tá? Então, a gente seta aqui. Brasil sempre. E a gente vai escolher aqui dentro do Sirgas 2000, esses outros aqui a gente não vai usar, qual a parte do território que a gente está. 25, 24, ok? Então, as primeiras configurações são essas. Você pegar, abrir o Civil 3D no métrico, configurar aqui os settings para trabalhar na coordenada correta. Tá? E, vamos ver aqui como que está. Essas são as configurações iniciais básicas aqui que a gente precisa para trabalhar. Agora eu vou mostrar aqui um pouco das ferramentas básicas aqui dessa imensa gama de ferramentas que a gente tem. Tá? A principal vai ser essa aqui, o Dimension. Né? A gente vai usar para medir as coisas, colocar coordenada, colocar as cotas, identificar. Essa é a principal ferramenta que a gente vai usar aqui no âmbito do projeto. Dessas ferramentas adicionais que a gente tem aqui. Tá? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Layers também, né? Que são as camadas que a gente precisa fazer para projetar, né? Por exemplo, o alinhamento vai ter uma camada que é, por exemplo, eu posso chamar ela de camada de alinhamento. As curvas de nível mestra tem outra camada, a gente chama geralmente de CM e as curvas intermediárias de CI. Então, essa aba serve, cadê a aba? Perdi. Layers. Então, os layers são as camadas, tá? Aqui eu não tenho nenhuma camada, né? Tá vendo que eu só tenho as camadas que vêm do Civil 3D mesmo, que são nativas, né? E a gente pode pegar essas camadas e dar e fazer um alinhamento, uma linha e colocar com esses nomes aqui. Por exemplo, eu faço uma polilinha aqui. Quando eu digito aqui que isso é outra ferramenta que a gente vai usar aqui bastante, é a ferramenta propriedades. Ela está aqui, tá? Na aba aqui AutoCAD. Properties. Tá? Essa aba, essa ferramenta aqui, ela abriu. Onde que ela abriu aqui? Está oculto. Que é essa ferramenta Properties.
qualquer coisa que eu tiver dentro do desenho e eu selecionar ela, eu vou ter aqui a cor, o layer, né, que é a camada, o estilo da linha, né, que é a espessura dela. Se eu botar 2 aqui, ó, tá? Eu fico com essa camada aqui no Lines Type na hora de plotar. Mas se eu quiser ver ela aqui mais grossa um pouquinho, eu entro aqui no Global White. Pode ser aqui 2, 100, 200, ela vai só engrossando. E, por exemplo, que é um comando para layers, né? Pelo teclado. Quando a gente mexe com o Civil 3D, a gente vai usar bastante os atalhos de teclado, tá? Então aqui eu tenho o layer 0 como layer principal aqui, em que ele vai, tudo que eu fizer aqui ele vai aparecer no layer 0 primeiramente. Se eu quiser que apareça nesse layer aqui, é só setar ele aqui como principal, tá? Corrente. Então eu posso colocar ele aqui como corrente. E quando eu seleciono qualquer elemento que tem no desenho aqui, eu consigo trocar aqui em layers. Tem uma coisa aqui na frente. Então eu entro aqui e troco o layer que eu quiser. Eu troquei por esse layer aqui, tá? Agora quando eu clicar aqui, em vez dele aparecer no layer 0, vai aparecer no layer ABDL útil. Isso aqui é uma das principais ferramentas para qualquer trabalho em civil 3D de qualquer disciplina, porque você tem que separar os elementos pelos nomes. Você tem que separar pelos nomes, porque depois você vai conseguir, a partir disso, aplicar filtros aqui para deixar só as camadas que te interessam ligadas. Se você tiver todas as camadas no mesmo nome, você não consegue fazer isso. Então é fundamental separar todo o item projetado por camadas. Bom, eu abri esse desenho só para a gente setar aqui, né, as configurações iniciais e essas duas ferramentas principais, que são propriedades e a medição. Então eu vou passar aqui para um arquivo que eu já tenho, né, configurado aqui, tá? Esse arquivo ele já está com algumas configurações. Por exemplo, eu tenho um modelo de perfil longitudinal, eu tenho as curvas de nível de projeto e eu tenho um eixo aqui, tá? Depois eu vou mostrar por que esse eixo está aqui. Mas aqui eu já tenho algumas coisas pré-configuradas dentro do arquivo. Então, pessoal, vamos só para eu acompanhar aqui o cronograma. Então, as configurações iniciais já passei, as ferramentas básicas. E agora eu vou mostrar um pouco de como que a gente começa a trabalhar. Por exemplo, a gente tem que fazer a primeira coisa, a topografia. Quando o pessoal vai em campo, eles têm que fazer um levantamento topográfico, como eu já falei, da plataforma ferroviária, dos taludes e do entorno, dependendo do projeto que você for fazer. Se for uma linha só, você vai precisar ali talvez de 15 metros para cada lado, se não tiver nenhuma interferência maior para drenagem. E depois disso a gente consegue, o pessoal de campo vai levantar a topografia, né, daquela forma que eu já comentei aqui, vai mandar para o pessoal de escritório deles, eles vão tratar os pontos, tratar as curvas de nível, e se tiver alguma imagem, eles vão tratar a imagem também, para apresentar o produto para a gente. Geralmente o produto chega assim, pessoal, ó. Vem as curvas de nível, tá? Vem a malha topográfica, né, que é com as coordenadas que eu acabei de falar que a gente tem que setar primeiro. Vamos ver se esse arquivo aqui está setado. Então aqui eu tenho as settings, tem o nome do arquivo, edit. Aqui ele já está, Sirgas 2000 UTM-23S, ok? Então ele já está certinho aqui. Só está processando aqui. Ok. Quando eu tenho esse arquivo setado, eu tenho essa outra ferramenta aqui que é a Geolocation, que também é uma das mais importantes. Eu consigo ligar a imagem embaixo do projeto. Então, ou seja, eu levantei
eu levantei o projeto lá topograficamente, a parte que eu quero levantar para fazer uma intervenção, por exemplo, isso aqui é uma ferrovia existente, eu quero fazer uma intervenção. Então, vou levantar a parte que eu preciso dessa intervenção e vou colocar ela em coordenada aqui, de acordo com o que foi levantado. Essa parte aqui é até uma conferência se a topografia levou em consideração a zona certa, as coordenadas corretas, se foi realmente bem processado. Então, aqui eu estou vendo que eu tenho a imagem dela, tá? Embaixo, uma imagem de satélite, que a gente consegue carregar em qualquer projeto. Eu estou vendo aqui a ferrovia, né? E estou vendo a parte do levantamento do pessoal. Esse aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo identificar, tem uma diferençazinha entre o eixo da ferrovia e o eixo levantado. Isso aqui é normal, tá? Por causa da precisão da imagem. Agora, eu posso ligar e desligar essa imagem a hora que eu quiser aqui. Eu posso colocar ela numa definição um pouco diferente, né? Um Street Maps, aqui não tem nenhuma rodovia, por isso não está aparecendo. Eu posso colocar ela híbrido, né, para aparecer tanto o terreno quanto as ferrovias, quanto as rodovias estão aqui do lado, cidades, nomes, ó, aqui é cravinhos, tá vendo? Então a gente consegue até fazer um mapa de localização dela através desse recurso do civil. Então tem cravinhos aqui, Serra Azul, Ribeirão Preto. À medida que eu mexo aqui, eu mudo as configurações. Aqui eu quero só o mapa, então não tem nenhum nome. Aqui eu quero sem mapa, então marco off. Então isso aqui a gente consegue ir mexendo aqui nessa parte toda. Então, então isso é recebido aqui a topografia, né, gente? Eu recebi esse material aqui, né, que são só as curvas de nível e a malha de coordenadas dele, né? Então, eu já fiz a checagem de imagem, tá ok. Já fiz a checagem aqui no toSpace, tá? Da coordenada dele, geográfica, tá ok. E eu vou fazer mais uma checagem, que agora é o comando chama ID, tá? Que ele vai identificar para mim a coordenada do projeto, baseado na malha de coordenadas. Então aqui eles indicaram para mim que está a 7.638.975 para Y e para X 224.400. A gente está vendo que está batendo aqui, né? Coordenada este e norte. Então, primeira coisa é fazer esse tipo de checagem, tá? Se vier drone, a imagem de drone, a gente vai fazer a última checagem, que é o map import, map insert. Desculpa. Map insert. Esse map insert, pessoal, ele vai carregar a imagem que veio do drone, cujo qual foi levantada essa topografia. Então tem aqui a imagem, tá? Eu carrego ela. Aí vai correlacionar a coordenada com a coordenada que veio da imagem já tratada. Vai demorar um pouquinho para carregar, porque essa imagem aqui ela é do tipo TIFF, tá? Essas imagens do tipo TIFF são muito pesadas, é até aconselhável para quem for conferir topografia ou estiver recebendo a topografia e pedir para transformar esse TIFF para .SW, que é um outro tipo de arquivo de imagem, só que ele é muito mais leve. Ele é um TIFF compactado. Então você consegue trabalhar muito melhor aqui, até em questão de máquina, se tiver uma máquina com pouca memória, ou que já está muito cheia, um pouco antiga, você consegue trabalhar muito melhor com a imagem mais leve e ela não perde resolução. Então, só esperar carregar um pouquinho, que ela tem 670 megas. Aí, carregou. Não sei se alguém já trabalhou com imagem de drone, tá? Mas são imagens que auxiliam bastante aqui na topografia e no entendimento do projeto, né? Então a gente tem aqui a imagem, né, de drone, tá? Esse aqui é até um exemplo bom, porque
quando a gente pegou essa topografia, a gente viu essa diferença, que a ferrovia está aqui e o levantamento está mais para a direita, mais para a esquerda aqui. Ou seja, o pessoal fez o levantamento e fez a imagem. O que está errado? A imagem ou o levantamento? Bom, o levantamento a gente já viu que bate com a imagem do satélite. E a imagem está um pouco deslocada. Aí eu tive que relocar essa imagem aqui. Baseado nos meus pontos topográficos. Então, na época eu consegui relocar essa imagem e agora ela ficou certinha aqui em cima. Então, tudo isso a gente tem que conferir para fazer um projeto. Então, agora eu estou vendo que está batendo com o levantamento topográfico, eixo com eixo, trilho com trilho. O acesso aqui lateral está batendo com o cadastro. Tá? A gente vê que está uma imagem agora certinho. Então, quando vem esse tipo de deslocamento, ou a gente pede o pessoal da topografia uma referência para a gente relocar a imagem, ou eles mandam de volta a imagem relocada de acordo com o levantamento topográfico. Eles fazem esse acerto e esse ajuste. Tá? Então, a gente passou aqui pela parte de topografia, né? Como eu disse, vai vir as curvas de nível, tá? E vai vir também, abaixo da curva de nível, o pessoal pode mandar ou as curvas, mas como superfície já, tá? A gente vai checar isso aqui no ToolSpace. Tá? No Prospector, se veio uma superfície, veio uma superfície de projeto. Se o pessoal mandar só as curvas de nível, não vai aparecer essa aba aqui, dentro dessa aba Surface não vai aparecer nada. Vai ser como se essas curvas de nível fossem apenas linhas. Tá? Deixa eu desligar essa imagem, que ela vai me atrapalhar um pouco. Vamos ver que layer que ela tá. Todo elemento que tem aqui, como eu disse, já tem uma camada, um layer. Né? Ela está no layer ABDGL. Então, eu vou entrar aqui no LA, que é o meu comando para entrar nessa aba dos layers aqui, né? É o meu atalho de teclado. Então, vou procurar aqui qual é o layer dela, ABDGLA. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver qual que é o layer aqui. ABDGLA. Então, procuro. Ó, tá vendo quando eu peguei nessa lâmpadazinha que eu desliguei, a imagem desligou, pessoal? Esse é um recurso que a gente tem para poder deixar o projeto mais limpo, a gente trabalhar, pensar melhor em relação ao que a gente está mexendo na hora, tá? A imagem aqui, nessa hora que a gente vai trabalhar com topografia, depois que foi conferida, ela atrapalha um pouco a visualização dos outros itens. Então, vou deixar ela desligada. Posso fechar essa aba. Se eu quiser, eu abro ela depois. Então, o pessoal da topografia, as empresas têm que mandar a topografia, que é a superfície. Elas têm que mandar o marco, a monografia dos marcos de coordenadas, marcos topográficos, tá? Que são esses marcos aqui, né? A gente vai conferir as coordenadas, está batendo com a monografia dos marcos. Para a gente ter um fechamento de poligonal, que isso aí é outra conversa já, assim, não é para esse curso, mas a título de identificação de problemas e conhecimento, a gente tem que ter no ato do recebimento da topografia as curvas de nível como superfície, ou se eles não mandarem como superfície, eles têm que mandar as curvas de nível e os triângulos. Vou ligar aqui para vocês visualizarem os triângulos. Aqui a gente pode ver que
aonde o drone pegou, que é essa parte de fora da topografia, de fora da plataforma. Deixa eu até ligar a imagem aqui, agora ela vai ser boa para isso. Fora da topografia, fora da plataforma, a gente tem muitos pontos, muito mais pontos, uma nuvem de pontos muito mais densa do que dentro da plataforma. Porque aqui dentro foi feito com levantamento convencional, RTK ou estação total. Então a gente pega menos pontos porque é um levantamento manual. Como o drone ele voa, ele pega milhares de pontos, o pessoal leva essa parte de fora da plataforma, faz um tratamento, diminui, reduz a nuvem de pontos, tira da topografia essa parte da vegetação, eles conseguem fazer um MDT, que é um modelo digital de terreno, excluindo essa parte dos pontos que pega essa parte toda aqui de mata, de árvore, de copa de árvore, de próprio mato mesmo, e consegue, dependendo do drone, deixar no terreno natural. Tá? Isso é feito através de algoritmo que tem no próprio software, né, de tratamento de imagem e de superfície. Tá? Então, mas a gente pode ver aqui como que a topografia tem esses vários triângulos aqui, que é a interligação de pontos, né, para poder formar as feições do terreno. E na parte da plataforma é bem menos, porque foi feito de forma manual, mais criteriosa, né? A gente pediu o eixo da ferrovia, o topo do boleto do trilho, né? Parte de cima aqui, a parte da crista de lastro, pé de lastro e onde teve a drenagem também. E aqui também o pessoal levantou de forma convencional a parte do acesso e o restante com drone. Ok? Então vem aqui, isso aqui polui muito o projeto, eu deixo sempre desligado, tá? Botão direito, Surface Style, triângulos. Aqui eu poderia ligar os pontos também, mas carrega muito projeto, então o interessante é deixar apenas as curvas de nível ligado, que são esses, correspondem a esses nomes aqui, um torno maior e menor. Tá? Então dou um OK aqui, desligo o triângulo, ele voltar à minha configuração original de trabalho. Então, vamos esperar salvar aqui um pouquinho. Pronto. Agora eu vou no LA de novo, vou desligar essa imagem para ela não me atrapalhar. Tá? Então a gente vê que é uma forma muito dinâmica, né? Então acho que agora a gente já conferiu tudo. A gente conferiu a imagem que veio de drone, que veio um pouco deslocado, o pessoal mandou a posição para mim, eu reloquei ela. Conferimos a topografia, se ela está com a coordenada correta, de acordo com a malha de coordenadas e com a imagem de geolocalização do civil. Tá? Conferimos os triângulos e... Ah, teve uma parte que eu não mostrei, vou ter que preciso ligar aqui de novo. Vocês estão observando que tem esse tipo de curva de nível aqui, ó, de linhas, isso aqui não existe na realidade, tá, pessoal? Geralmente a gente não tem essa feição aqui, isso aqui leva a desconfiar de alguma coisa. O que será que está errado aqui? Então vem aqui de novo na superfície, liga o estilo aqui, liga os triângulos de novo. Aqui. O pessoal, quando mandou a topografia, não observou que esses triângulos tinham estourado para fora aqui da poligonal. Então, isso tudo aqui, ó, isso aqui não existe, né? Isso aqui é errado. Então, tem que vir aqui, clico nesse triângulo, Edit, Surface Style, né, que eu vou editar a superfície, e eu vou vir e deletar lines. Eu vou vir deletar essa parte aqui que não condiz com a topografia. Eu não sei se eu vou conseguir deletar aqui, vamos ver se vai ficar muito pesado. Então, pessoal, esse tipo de tratamento que eu estou fazendo, esse ajuste aqui, na verdade, quem tem que fazer é a empresa de topografia. Mas como às vezes é muito pouco para eles voltar, para eles refazer essa parte dessa triangulação, a gente mesmo costuma revisar internamente. Então vamos esperar apagar aqui.
Vamos ver se vai travar. Se travar, eu vou ter que reiniciar o civil aqui, mas sem problema. Ô, Ricardo, pergunta: o seu Certo. civil é versão 2024, 2025? O meu é 2025, mas com certeza tem lá para vocês baixarem o 26 também. Essa máquina que eu estou usando aqui, ela está com 25, mas a outra eu estou com 26. Mas o ideal é você baixar a última mesmo. Baixar a última versão 2026, que ela vai trabalhar melhor. Ok, obrigada. Nada. Vamos ver se consegue processar. Espera mais um pouquinho, senão eu reinicio o software. Fui apagar, apaguei linha demais de uma vez. Deixa eu reiniciar para não atrasar. Aqui. Bom, conseguiu soltar aqui. Deixa eu desligar ele de novo. Não vou apagar não. Mas a gente consegue apagar e mexer nisso. Então, beleza. Depois que a gente conferiu aqui a parte da topografia, a gente vai efetivamente começar o projeto a partir dela. O que a gente tem que fazer? Para a gente ter esses modelinhos aqui de perfil já bonitinho, configurado, senão vai vir o perfil standard, que é do próprio civil. Ele é um perfil muito feio, gente, ele fica estranho para trabalhar, ele não tem os elementos que a gente consegue trabalhar aqui no Brasil, tudo, ele fica, deixa eu ver se eu coloco ele aqui, se tem ele aqui para vocês visualizarem. Tá vendo? Ele vem desconfigurado, ele vem um perfil genérico. Então é bom a gente fazer a importação dos templates já configurados para a gente ter um template melhor aqui, ó, mais bonito. Porque eu já importei, eu tenho vários aqui, ó. Grade de perfil e as escalas deles, perfil de bueiro, tá vendo? Drenagem. Mas eu vou deixar aqui no perfil, que é o que eu costumo trabalhar. Ele já fica bonitinho aqui com os elementos de projeto que eu preciso. Mas para a gente importar isso, depois eu vou disponibilizar os templates aqui, tá? A gente primeiro tem que salvar o arquivo. Tá? A gente salva. E a gente vem aqui em Manager, importar. Ele vai importar um arquivo do tipo DWT. Tá? Escolhi um arquivo um pouco pesado para trabalhar. Aqui. Então, a gente vai puxar aqui um arquivo do tipo template. Eu guardei ele aqui nessa pasta. Curso. Então, tem um arquivo template, que vai servir para alinhamento, perfil. Tem um outro arquivo de sessões, que já tem as seções transversais gabaritadas configuradas. Tá? Eu não vou importar ele aqui, porque eu já importei, senão ele vai demorar, vai pesar. Mas a ideia é essa, vir aqui no Manage, importar. Importar um arquivo DWT. E ele vai conter todas as configurações que a gente está trabalhando aqui, o modelo de projeto, né? Então,
aí a gente tem que primeiro importar os templates que a gente vai trabalhar. Agora a gente pode partir até para o alinhamento, que é o próximo passo aqui. Bom, aqui a gente já tem uma ferrovia, né, projetada, né? Mas eu vou apagar isso aqui e fazer de novo um alinhamento. Então vou ligar a imagem de novo aqui, tá? Como a gente tem ela e a gente está partindo de uma ferrovia já existente, eu vou fazer um alinhamento aqui, tá? Poderia fazer em qualquer ponto aqui, mas vou fazer um alinhamento sobre essa ferrovia existente. Então a gente pode já pegar na ferramenta que é alinhamento, tá? Criar um alinhamento by polyline ou criar da cabeça da gente, né? A gente costuma fazer uma linha, por exemplo aqui, se eu quiser fazer fazer aqui um alinhamento em cima da ferrovia atual. Então vou pegar aqui como a gente viu nas aulas passadas, né, aqui na bitola, né? Vou fazer uma polyline aqui, tá? O F3 me atrapalha. Vou puxar isso aqui para cá. Por exemplo, eu vou fazer eu digitei aqui, gente, é polyline, que é uma linha, só que você consegue conectar várias linhas com essa. Então, em vez de usar linha, a gente sempre usa polyline, que é PL. Tá? O atalho aqui pelo teclado é PL, polyline. Então, eu faço aqui em cima aqui do meu boleto, né? Na parte interna. Ele está pegando os pontos aqui que foram levantados. Então, eu faço aqui no alinhamento aqui, por exemplo, eu tenho uma tangente, né? E eu tenho uma curva lá na frente. Então, eu vou fazer aqui um alinhamento em cima aqui do meu boleto. Vou dar um offset, que o offset é uma distância, tá? Offset de metade dessa bitola, que é 80, acho que é 80 centímetros, acho que ela é larga. Não, ela é métrica mesmo. Então, fiz uma tangente aqui, um pedacinho de tangente, tá? E aí eu vou identificar onde que tem uma outra curva aqui. Por exemplo, aqui na frente. A gente pode observar que tem uma curva longa aqui. Não sei se tem uma outra menor, mas tem essa curva longa aqui. Então, eu vou pegar a tangente anterior, faço um alinhamento no eixo, pego a tangente posterior e faço um outro alinhamento. Aqui, pessoal, estou trabalhando com uma restituição de alinhamento e perfil, que vai ficar mais fácil para a gente identificar como que as curvas são feitas aqui. Então, vou fazer uma outra linha aqui. Na parte do boleto. Por que é mais fácil eu fazer na parte aqui do boleto, aqui do trilho? Porque eu não preciso ficar medindo aqui o meio da ferrovia. E eu sei que aqui ela é uma bitola métrica, então se eu jogar 50 centímetros para dentro, eu vou ter o eixo dela mais bem localizado. O ideal é pegar uma tangente mais longa para não ter um problema de peixe seco aqui, que a gente chama de peixe seco, porque às vezes a gente olha assim, é uma tangente, mas tem uma mini curva aqui dentro que a gente não consegue enxergar. Então, quanto mais longo eu pegar aqui na distância,
mais assertividade eu tenho dentro da tangente. Vou pegar aqui a curva é bastante longa. Aqui. Então vamos trabalhar com uma restituição. Fiz aqui um alinhamento em cima da minha tangente. Tá? Vamos ver se ela ficou em cima do trilho no trecho inteiro. Vamos fazer essa conferênciazinha. Tá? Tá coerente. Não está saindo muito aqui para o meio, né? Tem ponto que está saindo, mas não está saindo tanto. A gente consegue fazer. Então agora eu vou dar um offset de novo de 0,5, que é o eixo. A gente vê que bateu com o eixo levantado, está dando uma diferença pequena. E agora eu vou fazer a interseção das tangentes, como a gente demonstrou aqui nas primeiras aulas lá. Então vou olhar aqui a minha primeira tangente. Se eu tenho alguma cota nela, tá? É por isso que essa ferramenta propriedade aqui ela é muito importante, ela vai demonstrar vários itens aqui do projeto. Tá? Então, essa linha que eu fiz, né, é uma polyline, na verdade, né, que eu consigo interligar com outras linhas. E eu vou olhar aqui, pessoal, no item elevação. Ela está com elevação 0. Vou olhar outra linha aqui que eu vou fazer a interseção. Essa aqui já deu problema. Eu já estou com elevação de 547. O que isso significa? Se eu tiver uma linha do outro lado com elevação 0 e uma com elevação 547, elas não vão estar no mesmo plano de elevação. Então, elas nunca vão se encontrar. Então, eu tenho que sempre deixar as duas linhas, quando eu estou fazendo esse tipo de restituição, na cota 0. Independente da cota que elas tiverem. Ou na mesma cota, as duas com 547, ou na cota 0. Geralmente a gente põe 0 porque isso aqui não vai interferir no projeto depois. E aí aqui eu fiz uma linha pequena, eu tenho que até estender ela mais aqui, né, para a gente ter uma assertividade. Pegar uma tangente maior aqui. Achei que tá bom esse ponto aqui. O bom de você ter a imagem é que você consegue visualizar muitas coisas que a gente não conseguiria se não tivesse a imagem. Então essa imagem ela é fundamental hoje em dia para a gente fazer um projeto. Então aqui eu vou de novo dar um offset aqui de meio para eu achar o centro da ferrovia. Tá? Ok. Agora eu vou estender as tangentes de forma que eu encontro o meu PI, meu ponto de interseção de tangentes. Então eu vou dar um comando agora que chama Filet. Tá? Aqui tem algumas opções, eu vou pedir raio. Vou digitar um R aqui, que é a letra aqui que eu coloco como atalho do teclado. Não sei se aqui não está muito visível, mas todas essas opções aqui ela tem uma letra que ela está em azul. Esse azul aqui significa que se você digitar só a letra que está em azul, ela já vai puxar o atalho do teclado dela. Então raio, o R aqui. Aí eu tenho que especificar o raio, né? Agora eu não vou especificar nada, que eu vou traçar só as tangentes, então eu vou deixar como 0 mesmo. Aqui ele está me pedindo para selecionar o objeto no qual eu quero fazer essa tangente, essa interseção de PI. Tá? Então, eu vou selecionar o primeiro objeto e o segundo. Pronto.
Então aqui eu achei o ponto de interseção de tangentes da minha curva, que é aqui. Então eu estendi as duas tangentes e achei o ponto de interseção de tangentes. Agora, pessoal, próximo passo vai ser gerar o meu alinhamento aqui em cima. Geralmente a gente faz esses tipos de rascunho com linhas, depois a gente gera o alinhamento em cima dele. Fica mais fácil para trabalhar. Então agora que eu já tenho as minhas tangentes, eu vou fazer a minha curva aqui, dentro desse alinhamento. Então venho aqui, salvo para não perder. Tá? É bom a gente salvar sempre, para não perder o projeto. Deixa eu só redefinir isso aqui para cá. Tá bom. Vamos aqui em alinhamentos. Tá? Criar alinhamento by polyline. Eu seleciono. E aqui ele vai me dar algumas opções, né? O que eu quero fazer, né? Eu vou pegar uma polyline. Eu vou só selecionar aqui a linha. Dar um Enter. Nessa criação aqui do alinhamento, o que ele vai me pedir? Um nome, né? Vou colocar aqui eixo de ferrovia. O tipo, eu vou colocar aqui um rail, tá? Porque é de ferrovia. Isso aqui, quando eu coloco rail aqui, ele vai depois, lá na frente, ele vai me dar outras opções para trabalhar, como ele vai me dar a opção de inserir um template lá, outro tipo de template de ferrovia, que eu vou escolher a velocidade da ferrovia, a bitola, a superelevação, tá? Então, se eu não colocar como rail, não vai me dar essa opção. Então, sempre tem que colocar essa opção. Se eu quiser descrever alguma coisa aqui, alguma observação de projeto, eu descrevo. Isso aqui é para eu separar por site, ou seja, como se fossem pastas dentro do Toolspace aqui. Tá? Mas eu não preciso, se eu não quiser. E aqui eu vou ter o meu estilo do eixo. Então, vou mostrar em quilômetros, eu vou mostrar em estacas, ou vou mostrar... Aqui tem vários modelos aqui, isso diferencia cor, tipo de letra, são mais estilos mesmo. Tá? Vou colocar aqui em quilômetro. Tá? E aqui a gente tem a configuração dos labels, que são as etiquetas do projeto, que vai aparecer as minhas estacas mestras, estacas de 20 20 metros, de 100 100 metros, o estilo, o modelo delas, a cor também, esse tipo de coisa. Então, deixo como alinhamento principal, que é um modelo que eu já uso, tá? Mas a gente pode usar qualquer outro aqui, pode configurar, pode mexer nisso daqui, tá? Isso aqui aí é o bel prazer de cada um. E a gente tem vários modelos aí na praça aí, essas empresas de projeto ferroviário, rodoviário. Aí é mais estilo mesmo de letra que vai aparecer. E aqui eu tenho uma opção de gerar o alinhamento já com esse tipo de curva aqui de 200 metros. Eu não vou marcar ele não, tá? Aqui eu mesmo que vou colocar a curva, então vou desmarcar aqui. E aqui ele está perguntando se eu quero apagar a linha que eu usei para gerar o alinhamento. Então eu vou deixar ela aqui, não precisa apagar, vou dar um OK. Pronto. Eu estou vendo que já apareceu uma linha roxa. Aqui, ó. Já apareceu uma linhazinha roxa. Com quilômetro, tá? Porque eu usei aquele template de quilômetro, né? Inicial. Então aqui eu já tenho com 0, já está configurado. Já apareceu a minha linha roxinha aqui em cima da azul que eu achei como modelo, que eu usei como modelo, tá? Mas ela não me deu as curvas ainda, porque eu apaguei aquela curva de 200 metros de raio. Se eu tivesse mantido nessa curva aqui, que é a única que eu tenho no alinhamento, ela já teria aparecido aqui com raio de 200. Ou lá eu poderia trocar para 300, 400, mas geralmente a gente coloca depois, porque tem várias curvas, várias tangentes. Entendeu? Então aqui já me apareceu o PI, que é o ponto de interseção de tangentes. Agora a gente vai colocar a curva. Então eu venho aqui, seleciono
até pessoal, a gente tem que entender o seguinte: o civil ele trabalha com uma, como é que eu vou dizer? Hierarquia de dados. Então, primeiro você tem que ter a topografia, aquele processo que eu expliquei, né? Baixar a topografia, configurar, baixar os templates, depois começar o projeto. Então, a gente faz o alinhamento, ou com polyline, ou faz a mão livre, se for um estudo de traçado, qualquer coisa, você abre o mapa embaixo, vai fazendo, traçando, depois coloca as curvas, ou como isso aqui a gente está trabalhando com uma restituição, a gente vai fazer um alinhamento em cima da curva da ferrovia certinho, para a gente obter o perfil e as curvas de acordo com o que está lá hoje, mas ele trabalha com hierarquia. Eu não consigo fazer o perfil antes de fazer o alinhamento, tá? Então sempre vai ser nessa pegada, topografia, baixar as imagens, etc., alinhamento, depois perfil, depois corredor. Tá? Isso aí é uma coisa que o pessoal confunde muito, porque às vezes o pessoal gera o alinhamento, já quer gerar o corredor em cima. Mas se gerar o corredor sem a topografia, você não vai conseguir. Gerar ele sem o perfil, você não vai conseguir também. Você não vai conseguir também gerar o perfil sem o alinhamento. Então a gente tem que seguir essa hierarquia de dados. Então aqui, a partir do momento que eu já gerei o meu alinhamento sobre a linha que eu fiz a interseção de tangentes, eu vou editar esse alinhamento. Então, eu cliquei no alinhamento, já apareceu para mim aqui, ó, Rail alinhamento, eixo da ferrovia, conforme o nome que eu dei. Então já aparece aqui para mim a geometria, para editar a geometria, tá? Que é esse item aqui. Se eu clicar, vou só jogar ele para trás aqui. Se eu clicar só na linha, não aparece para editar a geometria, tá vendo? Então eu preciso necessariamente desse eixo para poder gerar o meu alinhamento aqui. É porque tem outro alinhamento aqui embaixo. Deixa eu pegar o meu aqui que eu fiz, esse roxo. Então, clicando no alinhamento aqui, agora eu vou editar ele. Vai aparecer essa aba aqui para mim, tá? Com vários itens aqui. A tangente curva, PI para inserir mais um ponto de interseção de tangentes ou um ponto no meio da curva na tangente, para eliminar PIs depois, na frente, para eu inserir uma tangente. Aqui tem uma vasta opção aqui de curvas circulares, então vou usar sempre esse aqui, Free, curva Fillet, entre duas tangentes, tá? E com raio, para curva circular simples. Se eu quiser colocar curva com espiral, eu vou usar esse item aqui, ó, Free, espiral, curva com espiral, entre duas entidades. Então, eu posso fazer aqui dos dois jeitos, ou com uma curva circular simples ou com espiral. Eu vou fazer com espiral aqui, tá? Então, eu venho aqui, seleciono ela. O civil, ele te dá a indicação do que você tem que fazer aqui embaixo na linha de comando. Então, ele vem aqui e seleciona a primeira entidade. Eu vou selecionar a primeira, que é a minha tangente. Ó, um ponto interessante. Como eu tenho duas linhas aqui em cima, eu não estou conseguindo selecionar, ó, tá vendo? Eu tenho que apagar uma delas aqui. Deixa eu apagar essa outra aqui. Apagar. Vou deixar só a minha. Só o nosso projeto. Então, venho aqui, Edit. Eu vou lançar agora uma curva espiral. Então, seleciono o primeira entidade, vou selecionar essa, primeira tangente, e aqui ele já pede para selecionar a próxima. Select Next entidade. Vou selecionar a próxima.
Aqui eu vou pegar sempre esse de baixo aqui, que já está marcado, que é a configuração da curva espiral. Vou dar um Enter. E aqui ele vai me pedir, que curva que eu quero colocar aqui? Qual raio? Ah, vou botar aqui, vamos experimentar aqui. Então, raio de 300. E aqui ele vai me pedir a espiral. Qual espiral que eu vou colocar? Vou colocar aqui de 60. Tá? Essa coisa de espiral, da curva, a gente tem critérios, tá, pessoal? Em ferrovia, a gente tem as normas. Mas aqui a gente está fazendo a mão livre para conhecer a ferramenta. Tá? Então, eu vou ter a primeira espiral. E ele já pede a segunda, 60 também. Ele já fez uma curva aqui para mim, tá? Com um raio de 300 e uma espiral de 60 metros. Tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu desligar isso aqui. Então, eu tenho aqui o meu eixo, tá, pessoal? Que começa aqui no 0. Tem o meu TS aqui, né? Que é o final da tangente início da curva, né? Tangente espiral, né? Ele marca o final da tangente início da curva de transição. Aqui eu tenho o SC, né? Que é a espiral para a curva, né? Marca o final da transição e começa a curva circular simples, com 60 metros. A gente pode até ver ó, aqui o quilômetro 18 mais 13. E aqui 15 mais 3,88. Isso aqui eu tenho 60 metros aqui. Você tem que configurar, reconfigurar ele aqui. Vou colocar aqui 1000. Isso aqui é depois uma outra configuração, só para a gente entender aqui. Então, 303,88. 373,88. Então, tem 60 metros na primeira espiral. E agora eu começo a minha curva circular simples. Que eu botei com raio de 300. E ela termina aqui, na 405. E aqui eu tenho a transição da curva circular simples para espiral. E o final da espiral para tangente. Então, eu retorno para tangente aqui. Aqui, pessoal, estou vendo. Não sei se está muito apagado. Deixa eu desligar essa imagem um pouco. Não, a imagem eu vou precisar. Essa curva, ela está muito fora da linha, do alinhamento, sabe? Ou seja, ela não tem 300 metros igual eu coloquei. Então, eu vou editar de novo. Tá? Eu vou editar ela aqui. Eu vou mudar ela para raio 500. Vou colocar aqui 500. A gente pode observar, à medida que a gente mexe na curva, ela vai indo em direção ao centro da via. Então aqui eu já vi que não é 500, é um raio maior, né? Ela fica marcadinha de vermelho, ó, tá vendo? Então eu vou fazendo esse encaixe aqui, como é restituição, vou fazendo esse encaixe da curva circular simples com o eixo e posso alterar aqui também a espiral. Então vou botar aqui 600, aí mais um pouco, 800, 800 já chegou um pouco mais perto. Então vou colocar aqui com 1000. 1000 já passou, ela foi para o lado de fora. Então, vou botar aqui 900. Opa, 900 já está mais dentro aqui do meu eixo, tá? Já está mais próximo, mas mesmo assim ainda está fora. Então deve ser no 880. Aí a gente vai calibrando.
até ela encontrar com o eixo. Aqui mais ou menos ela já está um raio 885, a gente achou esse raio aqui 885 para essa curva, tá, pessoal? É claro, isso aqui é uma curva que ela já é uma curva existente, não? Então o pessoal já fez correção geométrica e tudo. É difícil você encontrar uma curva projetada exata dentro de um alinhamento desse aqui. Tá? Vai ser bem aproximado. A gente consegue mexer aqui nas espirais e ajustar também. Vou colocar aqui um 40, vou botar aqui um 80, 100. À medida que a gente mexe, a gente vai alterando o alinhamento aqui dentro, tá? Então esse aqui, ó, acho que a gente chegou no ponto certo aqui agora. Tá bem no eixo aqui, tá? Então, pessoal, isso daqui é mais uma calibração que a gente vai fazendo quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho aqui, que é de restituição de linha. Você vai mexendo, mexe um pouco na curva circular, mexe na espiral, talvez uma espiral maior do que a outra, você vai ajeitando de forma que o alinhamento fique dentro do eixo aqui, o mais próximo possível do nosso eixo. Tem local aqui que está fora, a gente está vendo aqui que ela está um pouco fora aqui, mas a gente vai mexendo aqui, uma espiral aqui, 60, deve ser até de 40 mesmo. A gente vai fazer esse trabalho de calibração. Então, pessoal, quando o pessoal da topografia levanta, eles levantam um eixo simples aqui sem curva. Tá vendo o tanto de gripes que ele tem? Isso aqui é o pessoal de campo que foi com a baliza pegando de 10 em 10 metros, ou de 20, ou de 5, os pontos e gerando esse ponto aqui no meio do eixo. Depois que a gente chega no escritório, a gente tem que fazer um outro alinhamento baseado nesse, né? De forma que chegue mais próximos desse, que a gente tem um alinhamento de topografia, para a gente poder obter as curvas no quadro de curvas de projeto. Então, assim, é um trabalho que é um pouco trabalhoso a gente chegar nesse ponto aqui de calibração, porque é uma curva existente. Se fosse uma curva projetada, eu definiria que eu quero um LC de 60, que é a transição, né, a curva de transição, e eu quero uma curva circular simples, sei lá, de 400, de 500, aí de acordo com o projeto, se fosse um projeto novo, tá? Então aqui como a calibração de uma restituição, a gente tem que fazer esse trabalho que é mais refinado. Depois que a gente fez esse trabalho aqui, pessoal, a gente vai entrar no perfil, que é esse outro produto aqui. O que é o perfil? Eu vou projetar em vista, vou projetar em vista aqui em elevação, qual que é o comportamento do meu traçado vertical. Então eu vou obter no meu perfil as cotas do meu projeto, da topografia, como é que está o grade lá existente hoje, que, né, o que a gente está trabalhando é restituição. O que eu vou fazer aqui? Então eu vou obter as rampas do projeto, as rampas que estão executadas lá hoje, de acordo com o meu alinhamento. Então eu fiz o alinhamento no eixo da ferrovia e agora eu vou, a partir do alinhamento, conseguir enxergar no perfil quais as rampas que eu tenho e quais as parábolas aqui, quais as curvas verticais que eu tenho no projeto. Tá bom? O Stephanie, tá 10h18 agora, né? Que a gente consegue fazer um intervalo no 10h20, mais ou menos, porque aí depois a gente vai entrar num outro assunto aqui, que a gente não pode parar. O que você acha? Acho que ela não tá aí não, né? Então, pessoal, pronto o alinhamento aqui, a gente vai agora fazer o perfil. Tá? Deixa eu só conferir aqui, a gente vem conferindo direitinho. Então, depois a gente fez o alinhamento,
A gente vai partir para a próxima etapa, que é o perfil longitudinal. Vamos lá, então. Ô, Ricardo, a Stephanie tá ausente no momento, mas se você quiser, a gente pode fazer um Ah, intervalo, sim. vamos fazer agora, então. A gente volta 10h40, pode ser? Que aí eu vou entrar Pode sim. no perfil daqui a pouco, tá bom? Tranquilo. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco, então.